Olá, alunos! Nosso último exercício de soltura de traço é o desenho cego, ou seja, a gente vai desenhar olhando para um objeto, só que a gente não vai olhar para o papel. Isso mesmo, a gente não vai poder olhar para o papel. A gente vai ter que olhar diretamente para a imagem que a gente está observando. Então, eu já coloquei aqui o meu objeto, que é essa gordinha, que eu quero que vocês desenhem também o mesmo objeto. E aí eu vou botar o vídeo de eu desenhando bem no cantinho, ou seja, eu quero que vocês peguem o papel, a borracha, o lápis, deixem numa mesa e fixem o olhar na imagem que vai estar de frente para vocês. Não olhem para o papel de vocês. Vai ser estranho, os primeiros desenhos vão ficar estranhos, não sei como é que o meu vai ficar. Então é o seguinte, vou olhar a imagem e eu não vou olhar para baixo de jeito algum. E assim, vai sair um desenho estranho, não ligue. Se o primeiro não ficar bom, vocês podem fazer o segundo. Eu vou tentar fazer vários até que algum fique bom. Então assim, tenta fazer um tamanho grande e vamos ver o que dá. E assim, não tem tempo. Você faz até você tentar dar todos os detalhes possíveis. Então acho que nem vai precisar de borracha, deixa a borracha lá no canto, só um papel e o lápis e bora começar. Então vou marcar aqui um ponto onde que eu vou começar e eu posso até usar essa mão esquerda para tentar ver, de alguma forma me encontrar aqui, mas eu não posso olhar para esse papel. Então vamos lá. Vou começar pela cabeça. Então eu tenho uma cabeça. Tem a outra parte aqui do cabelo. Aqui eu acho que deve ter o cabelo. Gente, não vai ficar igual, tá? Mas aqui tenho nariz, para baixo eu tenho mais a boca. Então eu acho que aqui terminou a cabeça. Vai dar uma vontade de olhar para baixo, mas não olha. Aqui talvez seja o outro pescoço. Tem um bracinho para cá, que é gordinho. Tem uns dedinhos. Depois eu tenho um seio, tenho outro seio. O braço ele vem para cá, desce. Então, talvez eu tenha acertado o seio aqui. Temos aqui uma barriguinha gordinha. Depois dessa barriguinha gordinha, eu tenho os pezinhos. E aí tem um pezinho aqui, um pezinho pra cá. Desse pezinho sai o outro pé. 1, 2, 3, 4, 5. E eu faço assim. Até que ficou bonitinho. Olha só, minha gordinha. Primeira gordinha ficou dessa forma aqui. Ou seja, é um desenho que ele não é a realidade, mas ele tem um certo estilo, né? Agora que a gente fez esse desenho cego, se por acaso o seu não ficou bom e você não achou que ficou esteticamente interessante, você pode tentar outras vezes. Tenta outras vezes olhando a imagem e vai, fazendo um desenho que no final não vai ficar bom. Assim, a gente não tá hoje com um desenho realista. A gente está tentando criar estilizações diferentes. Depois que a gente fez esse tipo de desenho, eu vou pedir para vocês pegarem o conté sanguíneo e o conté branco, para a gente fazer algum tipo de intervenção aqui que a gente possa achar interessante. Caso vocês não tenham conté branco nem o conté sanguíneo, pode usar o lápis de cor aquarelado, branco ou marrom, ou branco e outra cor qualquer, alguma cor que seja interessante para a gente poder, então fazer. Lembra o primeiro exercício da textura? A gente pode vir aqui, brincar de dar algum tipo de textura para essa imagem. Então, posso brincar, por exemplo, de dar alguma iluminação para essa imagem, utilizando o meu conté branco
e também na área de sombra, utilizando o sanguíneo. Então, iluminação a gente está clareando mais de um lado e no lado oposto a gente está escurecendo. A princípio eu não estou pensando em nada, eu só estou rabiscando. Nem sei se vai ficar bom. É só uma tentativa de criar alguma textura interessante. E já que a gente falou muito em rachura, eu estou meio que fazendo só tracinhos. E não estou pensando em fazer nada que seja da gradação perfeita, do branco para o escuro. Só estou rabiscando. Vou pegar o primeiro lápis que eu utilizei aqui e vou usar um pouco de preto também, só para dar um pouco mais de sombra, talvez aqui eu posso falar assim, né? Um pouco mais de sombra para alguns cantos desse meu desenho. Só pra gente finalizar, ficar um desenho mais interessante, botar ela como se fosse sentada, estabilizada com uma superfície, com uma sombrinha. Ou seja, já tô misturando coisas aqui que vocês já aprenderam, né? Colocando textura, desenho cego e agora tudo que ele está encostado numa superfície, lembra que eu falei isso na sala de aula? Todo objeto encostado numa superfície, onde ele encosta na superfície é o mais escuro possível. E à medida que ele vai se afastando, eu vou tratando de esfumaçar. Então nunca faço uma sombra muito dura não. Sempre trato de esfumaçar. E aquele desenho lá, que não é a perfeição, é uma estilização do desenho cego, olha só. Ele vai ficar super diferente. Então assim, ele é um exercício para soltar o traço, ele é um exercício de criatividade e ele faz umas estilizações completamente diferentes. Porque se eu fosse talvez olhar essa boneca, provavelmente não sairia algo desse tipo. Uma outra coisa que me perguntaram é o seguinte: como eu uso o esfuminho?
Já que a gente aproveitou, né, o desenho cego para poder colocar luz e sombra através do Conté, o Conté ele é parecido com pastel seco e se eu fizer assim com ele, ó, eu esfumaço. Ou seja, se eu quiser tirar o caráter aqui de textura dado pela rachura, eu posso vir aqui com o Conté e eu venho esfumaçando. Então quem me perguntou na semana passada como é que se utilizava o Conté, que estava assistindo lá o vídeo de materiais, eu posso vir com o Conté para tirar a textura e ele vai criar uma sensação de degradê. Então, o meu desenho que estava assim, vai ficar meio que esfumaçado. Por isso o nome dele é esfuminho, que ele vai servir para esfumaçar. Deixa eu usar outro lado para não sujar aqui o branco. Então a gente agora tem um outro aspecto, né? Um outro desenho só porque eu usei o esfuminho. Posso vir aqui, ó, já que eu posso colocar mais branco por cima. Com rachura ou tentando colocar o esfuminho, mas vou dar como rachura. Então, primeiro fiz com esfuminho para ficar uma área branca e agora eu tô utilizando rachura de novo. Para dar, eu gosto muito dessa questão do rabisco, que dá um certo estilo, dá uma questão que chama atenção e eu gosto bastante. Então, não gosto tanto de esfuminho, que eu não gosto dessa questão muito de esfumaçado. Gosto de rabisco. Então, claro que quando eu brigo com vocês que vocês estão me entregando desenho com rabisco, né? Porque também exageram na questão do rabisco. Tem que ter uma certa harmonia visual para fazer o rabisco. Então, ó, fiz aqui bem rabiscado por cima do esfuminho. Posso pegar esse Conté sanguíneo e tentar fazer também do outro lado para ficar também com a textura. E agora a gente tem um desenho mais expressivo. Pronto, terminamos nosso desenho de hoje. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Próxima semana veremos outra questão dentro do desenho de observação.